bem com você? Eu me chamo Annelise Malman e faço parte do grupo de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Venho hoje, por meio dessa palestra, usufruindo desses meios tecnológicos dos quais nós temos à nossa disposição, trazer para dentro da sua casa, do seu lar, um pouco de paz, de tranquilidade, uma palavra de amor, de fé, de discernimento. Nós, que somos do grupo espírita, que nos intitulamos espíritas, nós temos como um guia para os nossos estudos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos fé, mas não uma fé cega, a fé que aceita qualquer explicação, sem pensarmos sobre, sem refletirmos. Nós temos a fé raciocinada, que é a fé que nos permite crer e também questionar, argumentar, buscar respostas e entender o significado da vida, o significado de Deus, o significado de fazer o bem, o significado do amor ao próximo, assim como o amor próprio. Então nós temos essa ferramenta de estudos, essa ferramenta poderosa que nos esclarece, que nos elucida os pensamentos, que nos conforta. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo diz assim: dar de graça o que de graça recebeste. O dom de curar. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, expulsem os demônios. Dê de graça o que de graça receberam. Mateus capítulo 10, versículo 8. O item 2 desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Deem de graça o que de graça receberam, disse Jesus a seus discípulos. Por esse ensinamento, ele recomenda não cobrar por aquilo que não se pagou. O que os discípulos tinham recebido gratuitamente era mediunidade, ou seja, a faculdade de curar os doentes e expulsar os maus espíritos. Essa faculdade eles receberam gratuitamente de Deus para aliviar os que sofriam e para ajudar na propagação da fé. Jesus pediu para que eles não fizessem da mediunidade um meio de comércio, nem de especulação, e muito menos um meio para ganhar dinheiro. Então, esse capítulo, que é o capítulo 26, já é um capítulo mais avançado do Evangelho segundo o Espiritismo. Para compreendê-lo no todo, é necessário fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estudo esse que é super recomendado pela doutrina espírita, por nós espíritas, que possamos ter o Evangelho em casa, ter essa ferramenta poderosa para que a gente compreenda os ensinamentos de Jesus Cristo, pois o Evangelho ele é baseado nas passagens de Jesus Cristo e ele é esclarecido pelos espíritos de luz, por meio do médium Allan Kardec. Antes da gente focar no capítulo, eu gostaria de dizer que nesse momento tão desafiador para todos nós, esse momento de grandes perdas
Cada um sabe o que passa dentro de si, seja conflitos emocionais, seja perdas materiais, seja a perda de alguém muito querido, um ente querido. Com certeza, o Evangelho é um guia, é uma ferramenta de conforto, de paz, que alimenta a nossa alma. Eu costumo dizer que assim como nós devemos alimentar o nosso corpo com alimentos saudáveis, que nutrem, assim como nós devemos nos exercitar para que o nosso corpo tenha força, tenha disposição, que a gente cuide dessa ferramenta que nós temos para evoluirmos na Terra, nós também devemos alimentar a nossa alma. Nós devemos alimentar o nosso estado emocional, porque nós somos um ser completo e não um ser separado. Então, ter o hábito de fazer o Evangelho no lar, de estudar o Evangelho, vai trazer energias boas para o nosso lar, vai nos trazer a força necessária para os momentos difíceis, vai nos trazer a harmonia para o nosso lar. São tantos benefícios que eu não vejo motivo para não fazê-lo. Até para aquelas pessoas que têm dificuldade de acreditar, aquelas pessoas que perderam ou que nunca tiveram fé. Eu pergunto, por que não? Por que não se arriscar em algo que só nos faz bem? E só nos ajuda a evoluirmos, a sermos melhores e o melhor de tudo, nos ensina a fazermos o bem para o outro, nos ensina sobre o perdão, nos ensina sobre a caridade. São tantas coisas que é impossível mensurar num vídeo curto, né? Então, falando desse capítulo especificamente, como eu disse, ele já é um capítulo mais avançado, ele já fala sobre a mediunidade, assim como Allan Kardec era médium, assim como Chico Xavier, que nós chamávamos de médium, ele era médium, e nós criamos em torno da mediunidade algo sobrenatural. E não é verdade, não tem nada de sobrenatural. Os médiums são aqueles que fazem o intermédio entre a espiritualidade, o plano espiritual, esse plano que nós não vemos, mas sentimos, e o mundo físico. Então, muitas pessoas são médiums, existem os médiums que psicografam, que recebem da espiritualidade as mensagens e usam a escrita como ferramenta desse meio físico para nos dar uma mensagem. Existem os médiums intuitivos, existem os médiums ouvintes, os médiums que usam por o intermédio deles a fala, a voz. Então, eles usam este recurso físico, que é o corpo do médium, o corpo daquela pessoa, para manifestar as ideias, as mensagens, os ensinamentos do plano espiritual. E esse capítulo nos ensina que nós médiuns não podemos cobrar por aquilo que não é nosso. Ou seja, eu, enquanto médium, não posso cobrar por um serviço que não sou eu que estou oferecendo. Eu nada mais sou do que um instrumento de Deus. Enquanto instrumento de Deus que sou, eu não estou falando por mim. Eu estou falando por intermédio dos espíritos de luz, dos nossos mentores, daqueles que por algum motivo querem passar a palavra a quem está ouvindo. Ou então mesmo
aqueles irmãos, aqueles espíritos que estão perambulando, que não encontraram ainda o seu caminho, que não sabe o que aconteceu à medida que desencarnam, e que eles estão próximos de nós. Muitos de nós sentimos energias pesadas, né, em alguns ambientes que nós entramos. Nós mudamos o humor e não sabemos bem o motivo. Muitas vezes são esses espíritos que influenciam a nossa atitude. E isso é mediunidade também. E muitas vezes os médiuns, quando já se doutrinaram, já estudaram o espiritismo, já sabem o que acontece, né, num momento mediúnico, eles vão manifestar esses irmãos sofredores que estão precisando de auxílio. Então, o nosso papel nesse momento, enquanto médium, não é cobrar por um serviço. Nós somos instrumentos de Deus também auxiliando esses irmãos a serem resgatados, a compreender a sua jornada. Nós precisamos entender que a mediunidade, ela é dada gratuitamente. Nós, enquanto instrumentos de Deus, enquanto ferramentas, estamos a serviço de Deus, como intermediários. Não é nosso. A cura, num trabalho espiritual de cura, o auxílio aos irmãos desencarnados que estão em sofrimento, não é o médium que faz, ele é apenas o intermediário. Quem faz é o plano espiritual. Uma mensagem de luz não é o médium que faz, ela é oriunda do plano espiritual. Nós somos apenas os instrumentos. Como já dizia o nosso querido São Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Quando a gente é instrumento de paz, de cura, de auxílio e socorro, nós não devemos cobrar por isso. E claro, quando eu falo em cura de saúde, em cura espiritual, na verdade a cura de saúde, ela é feita no campo espiritual. Ela não é feita no campo físico, ela vai se manifestar no nosso físico. E nada disso deve ser substituído por um acompanhamento médico, pela ciência tal qual nós conhecemos. Todo trabalho emocional, físico, deve ser curado, deve ser tratado pelos especialistas da Terra, psicólogos, médicos, prevenidos pelos educadores físicos, toda essa gama de especialistas que nós temos em saúde mental e física. Porém, quando associado a um tratamento espiritual, os benefícios são bem amplos. E isso existem estudos que comprovam o poder da fé, estudos que comprovam quantas pessoas se curam com os tratamentos médicos terrenos e com os tratamentos espirituais associados. Então, a gente tem a possibilidade de fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso espiritual, fortalecer o nosso mental e o nosso corpo físico. Nós temos isso à nossa disposição. Convido a todos que estão assistindo essa palestra que se alimentem de amor, que se alimentem de fé, que tenham forças para esses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo. Vivemos enquanto humanidade momentos difíceis sempre, mas agora é um momento único, porque a humanidade inteira está com o pensamento voltado para muitas coisas tristes, pesadas e devastadoras. Porém, se nós nos aliarmos, se nós nos aprofundarmos nesse estudo,
da espiritualidade, da fé, dos rumos que o nosso planeta caminha, com certeza nós sairemos dessa muito mais fortalecidos. E aqueles que partiram, meus queridos, não fiquem tristes, fiquem tristes, a gente tem todo o direito de sentir tristeza, a gente precisa acolher esse sentimento e entender e vivenciá-lo. Porém, tenham a certeza que todos os irmãos que estão partindo, que estão sofrendo, nós que estamos sofrendo em algum grau nessa nossa vida que a gente está vivendo agora, todos nós estamos sendo amparados. Todos nós, nesse momento em especial, estamos sendo abraçados. Fechem os olhos e sintam esse abraço. Esse abraço, ele vem da espiritualidade. Ele vem de Deus, que quer que nós possamos crescer. São adversidades dolorosas, mas todas elas nos farão crescer. Desejo a todos que fiquem instigados, inquietos e com muita vontade de ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Desejo que nesse momento estejam todos com essas inquietações, mas com seu coração transbordando de amor, de paz, de felicidade. Deixem sentir, deixem fluir esse sentimento. E vamos irradiar energias boas para esse mundo. Vamos mentalizar os doentes nos hospitais, as pessoas nas ruas desamparadas, passando frio, fome, que elas recebam o acalento, não só espiritual, como de nós mesmos, colocando a mão na massa, doando tempo, doando alimento, doando o que for possível, porque todos nós podemos dar de graça o que de graça recebemos. Se não temos dinheiro, se não temos alimento, temos a boa vontade. Que todas as pessoas que estão sofrendo nesse momento recebam o amparo espiritual. Que assim seja. Um grande beijo a todos, um grande abraço do meu coração, da espiritualidade maior. Até breve.